A partir de hoje, iniciamos uma nova série de estudos baseados na Bíblia, a Palavra de Deus, a palavra viva e eficaz. E esta série é sobre o reino de Deus aqui na Terra. E nesse primeiro estudo da série, eu quero trazer os conceitos. Então, vamos ver a definição de reino. A gente está acostumado, a ouvir e a falar tantas palavras, que aparentemente são simples, mas será que compreendemos a origem e o real significado de todas elas? Particularmente, eu gosto muito de compreender bem a origem das principais palavras, de um texto quando eu estou estudando, porque por trás das palavras há significados que abrem muito a clareza para a interpretação. Então, já que vamos estudar esta série sobre o reino de Deus na Terra, eu quero começar justamente com a definição e a origem da palavra reino. Os significados, eles nascem na origem das coisas, e há até um campo da filosofia que estuda conceitos da existência, trata-se da ontologia, estudo dos entes. Então, é muito importante nós aprofundarmos os conceitos para clarificarmos nossos estudos, não ficarmos apenas na superfície, porque nós podemos perder coisas essenciais. Bem, então vamos lá. A palavra reino, ela tem significado na biologia, que não é o nosso caso, e na política, E essa palavra reino, ela vem do latim regnum, que significa domínio, autoridade ou poder de um rei, A raiz é rex, ou regis, significa rei. E a terminação num sugere a ideia de território ou condição associada ao poder. Então, desta forma, regnum refere-se ao território governado por um rei, bem como ao seu poder e autoridade sobre ele. E em português, a palavra evoluiu para reino e passou a designar tanto o território governado por um monarca, quanto a estrutura política de um estado regido pela realeza. Bem, como nós aqui trazemos o contexto bíblico, e vamos falar um pouco da história de Israel, então, em hebraico, a palavra reino é malchut, ou malchut, algo assim. E esse termo, ele vem da raiz hebraica melek, que significa rei, Então, a palavra malchut, em hebraico, refere-se tanto ao conceito de um reino, quanto à realeza, ou domínio de um rei. E na tradição judaica, malchut também tem conotações espirituais e simbólicas. Por exemplo, em contextos místicos, como na Kabbalah, malchut representa um dos aspectos ou sefirot da árvore da vida, simbolizando a manifestação e presença divina no mundo físico. Na Wikipédia, traz como definição de reino o seguinte: um reino é uma comunidade ou território sobre o qual um soberano governa, cuja cultura é identificada por todos os habitantes do reino. O termo é comumente usado para descrever um estado monárquico ou dinástico. Diferentemente de impérios, os reinos não possuem colônias, nem outros povos sobre seu domínio. Se o reino conquistar outros povos cuja cultura seja diferente da deles, já pode ser considerado um império. O Reino Unido, por exemplo, possuía seus habitantes com a cultura predominante sendo britânica. Já o Império Britânico abrangia diversas culturas e muitas colônias. Então aqui nós não vamos falar de império, vamos falar de reino, reino de Deus, que na realidade é um reino completo, que não possui, digamos assim, diversas culturas, diversas colônias, mas sim uma cultura única, que vem dos céus, a cultura cristã que veio através de Jesus Cristo. Mas vamos lá. Quem estuda a Bíblia também percebe claramente que a linguagem usada, ela é muito aderente à cultura que era vigente na época, Porém, a essência da mensagem, ela serve para todas as épocas e para todas as culturas. E isso é uma característica peculiar da Bíblia, porque ela é a maneira mais predominante de comunicação de Deus com o ser humano, Homens inspirados pelo Espírito Santo escreveram fatos,
crônicas, poesias, profecias, ensinos, leis, etc., que trazem mensagens de Deus para nós. E essas mensagens nos comunicam aquilo de que precisamos saber em cada contexto das nossas vidas. É a palavra viva e eficaz. E na história da humanidade, nós vemos que nas épocas em que se passaram os episódios que estão registrados na Bíblia, e em que viveram, né, os escritores da Bíblia, dos livros da Bíblia, a forma de governo predominante era justamente o quê? Reinos e impérios. A nação de Israel, porém, ela começou com uma forma de governo que não era normalmente usada por outras nações na época. Ela era governada por juízes. Algumas tribos, né, indígenas e as cidades-estado na Grécia Antiga, elas tiveram alguma coisa semelhante, algo semelhante a isso, mas para Israel foi bem peculiar mesmo lá no início, porque esses juízes eles eram escolhidos pelo próprio Deus e ele fazia despontar essas pessoas e dava a elas porções do seu espírito para governar com sabedoria o povo. O livro de Juízes na Bíblia descreve todo esse período, né, em que passaram 14 pessoas nessa função, sendo que uma delas, inclusive, era uma mulher, chamada Débora. Os demais foram homens. O primeiro juiz foi Otoniel e o último foi Samuel. Então esses juízes, eles também eram profetas e o povo de Israel levavam suas causas para consultarem, né, como deveriam agir. E isso desde as operações militares até causas comuns do dia a dia mesmo. Então eles tinham a lei de Deus, né, que fora escrita e ensinada por Moisés, sendo que Josué, o sucessor de Moisés, né, que conduziu o povo até a terra prometida, continuou também a ensinar a lei. Os juízes, eles baseavam-se então nessas leis, obviamente, e recebiam revelações da parte de Deus também para orientarem o povo. Ao longo do tempo, o povo começou a fraquejar na sua fé, contaminando-se com costumes de outros povos que não seguiam as leis de Deus. Então eles começaram a ter muitos problemas, né? Eram atacados por parte de inimigos, até que na época de Samuel, né, do último juiz Samuel, que era profeta, quando este já estava bem idoso, o povo começou a exigir a mudança de governo. Não queriam mais que fosse juízes escolhidos por Deus, mas sim, eles queriam ter um rei, assim como as outras nações também tinham. E eles, na verdade, estavam bastante equivocados, achando que a solução dos seus problemas estaria na forma de governo, né, e não porque eles haviam se afastado de Deus. E as promessas de Deus, elas eram bem claras, né, de que se eles obedecessem aos seus desígnios, aos mandamentos do Senhor, eles seriam sempre abençoados. Né, como aconteceu muito, né, quantos livramentos, né, Deus deu a Israel ao ser atacados por inimigos e assim por diante. E agora, se eles não permanecessem na obediência às leis de Deus, o que aconteceria? A maldição viria sobre eles, e simplesmente uma consequência natural mesmo do afastamento de Deus. E embora, né, o Senhor ao longo da história também de Israel procurava sempre levantar alguém para alertá-los, né, e dar a direção certa, mas ser humano é complicado, né? Bem, Samuel, o profeta Samuel, então, ele foi consultar a Deus, né? O que fazer diante desse desejo irrefreável do povo, né, de querer um rei? Então Deus permitiu que eles passassem a ter um rei, mas explicou, né, que eles iriam sofrer. Samuel então passou isso para eles, né? Eles iriam sofrer as consequências disso, né? Porque os reis, eles acabavam se tornando pessoas cheias de poder e riqueza, e isso às custas do povo, assim que era nas nações. Então impostos altos e tudo mais. Bom, mas eles não quiseram saber, né, e continuaram exigindo um rei. A diferença era que um rei em Israel teria que ser alguém ungido por Deus. E assim foi. Samuel, o profeta, né, e juiz na época, ungiu Saul. E este foi o primeiro rei de Israel, que foi também escolhido por Deus. E Saul começou muito bem o seu reinado, mas ao longo do tempo ele acabou fracassou feio. Porque o orgulho se apossou do seu coração, né? E ele começou a cometer erros assim
erros terríveis, né? E aí o povo também sofria muito. Deus, na sua misericórdia, né, e dentro do seu plano de redenção e salvação, não somente de Israel, mas de todos os povos da terra, ele começou então uma outra dinastia para Israel. Normalmente, quando um rei morria, né, o seu sucessor era o seu primeiro descendente. Mas nesse caso, todos os filhos e filhas de Saul haviam morrido, né? E mediante o fracasso de Saul, Deus até rejeitou, né? Rejeitou ele, já havia até ordenado a Samuel para que fosse ungir o próximo rei, né? Mandou que ele fosse à casa de Jessé, né, e ungisse o próximo rei de Israel, que era um dos filhos de Jessé, que era justamente Davi. Foi quem Deus escolheu para dar continuidade ao reinado, né, em Israel, depois de Saul. Muitos conhecem, né, a história de Davi. Ele foi escolhido por Deus, né, porque Deus estava examinando o quê? O coração dele. A história de Davi é uma lição de vida muito bonita, que vale muito a pena a gente conhecer, né? Não é o nosso foco aqui, mas apenas trazendo que ele foi chamado por Deus como um homem segundo o seu coração de Deus. Apesar de tantos erros que ele cometeu na sua jornada, né? Mas Davi, ele tinha um amor por Deus, assim, muito grande mesmo, difícil de se comparar. É só ver, né, ler a história dele, ver como que quando ele percebia que tinha cometido algum agravo contra Deus, ele se arrependia amargamente, né? E Deus, claro, o perdoava, mas ele sofreu muitas consequências também dos seus erros. Bom, e foi justamente na época do reinado de Davi, né, e depois de seu filho Salomão, que Israel se destacou entre as nações, né, daquele tempo. O reinado de Davi foi caracterizado por muitas conquistas e muitas guerras. Já o de Salomão foi caracterizado mais assim pelas negociações diplomáticas, digamos assim, né? Depois de Salomão, o reino de Israel foi dividido. Houve divergências, né? Salomão também no final lá também acabou cometendo seus erros e houve lá algumas rebeliões. E o reino foi dividido em reino do norte e reino do sul. O reino do sul ficou com a dinastia de Davi mesmo, na pessoa de Roboão, né, que era filho de Salomão. E o reino do norte ficou com Jeroboão, né, que havia se rebelado contra Salomão, até por conta dos erros mesmo, muitos erros que ele cometeu. Enfim. E daí, nós temos na Bíblia os livros de 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, né, que trazem as histórias dos reis de Israel e de Judá. O profeta Isaías, que foi usado por Deus muitas vezes como profeta durante os reinados dos reis Uzias, Jotão, Acás, Ezequias e Manassés, né, que reinaram no Reino do Sul, também chamado Reino de Judá, ele profetizou sobre o reino de Deus, que seria enviado à terra, né? Um reino completamente diferente, né, dos reinos humanos, e junto com esse reino viria um rei designado por Deus, escolhido por Deus, né? Só que esse rei viria dos céus. Então, vamos ver aqui o que o profeta Isaías ele recebeu do Senhor. E falou, né, ao povo e também ficou registrado no livro que tem o seu nome, né, o livro do profeta Isaías, que está no capítulo 9, abrindo aqui, nos versos 6 e 7, que diz assim: Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre.
O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então, diversos séculos, né, muitos séculos atrás desse reino vir, o profeta Isaías profetizou a chegada desse reino e desse rei. Então esse rei, ele seria a continuidade, né, da dinastia de Davi. Como assim? Pois é, passaram-se séculos e essa profecia foi cumprida e foi registrada justamente pelos evangelistas, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, que narraram sobre a vida de Jesus e o evangelho de Jesus Cristo. Então essa profecia, ela se cumpriu em Jesus Cristo. O evangelista Mateus, por exemplo, ele foi muito feliz em iniciar o seu evangelho com a genealogia de Jesus, porque isso comprova que Jesus, ele realmente foi o descendente de Davi, designado por Deus para ser o rei do reino que vem dos céus e não da terra. Né? Então, na verdade, este reino viria e veio, né, de uma forma espiritual. E então, na genealogia, Mateus coloca logo lá do início, desde Abraão, né, e vem os descendentes de Abraão, aí vem, aí até Davi. Depois de Davi até o rei Josias, e depois os descendentes até José. O José, que foi marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Isso está no capítulo 1, versos de 1 a 16 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, você pode conferir. Então podemos ver que Jesus nasceu em uma família que descendia do rei Davi, né? Jesus, na realidade, ele não foi gerado de forma natural, sabemos, né? Mas sim pelo Espírito Santo. Portanto, ele foi realmente enviado por Deus à terra. E Jesus cresceu, né? Foi carpinteiro de profissão, mas aos 30 anos ele saiu de casa para cumprir a sua principal missão, que era pregar sobre o reino de Deus, anunciar, e finalmente morrer para pagamento dos pecados dos homens, genericamente falando, né? Morreu, mas ressuscitou, fundou a sua igreja e entregou aos seus discípulos, e aí depois foi elevado novamente aos céus. E de lá, ele está conosco em espírito, porque ele é chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E ele prometeu quando ele subiu, né? Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E prometeu também que ele vai voltar para reinar definitiva e eternamente, né? O nosso estudo, portanto, é sobre esse reino. Para compreensão sobre esse reino, né, e para anunciar que esse reino está recrutando súditos, né? Eu já fui recrutada, mas eu anuncio para que outros também possam entender que o reino, né, que reino é esse, e possa se entregar ao Rei dos Reis, Jesus. Jesus fala muito sobre o reino, principalmente através de parábolas. Nós vamos ver algumas delas nos próximos estudos, né? E hoje eu quero me ater ao conceito mesmo. Então eu quero aqui trazer, né, uma citação da carta de Paulo aos Romanos, que está no capítulo 14, no verso 17, que diz exatamente assim: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. O contexto aqui é o seguinte: estava havendo algumas questões de conflito dentro da igreja, né, lá de igreja cristã em Roma, com relação a coisas de comida, né? E uns entendiam que certos alimentos não deveriam ser ingeridos por serem considerados impuros, e isso naturalmente era reflexo, né, de tradições e ordenações judaicas, né, judeus que se converteram ao cristianismo e traziam ainda essa ideia, né, fixa de questão de que não podia comer certas coisas, né? Só que depois de Cristo,
essas coisas já não tinham mais sentido, não fazia mais sentido, né? Outros entendiam realmente que poderiam comer qualquer alimento, dando graças a Deus, né? Aqueles que não vinham da tradição judaica, eles entendiam perfeitamente que tudo que era, né, que vinha com ação de graças, né, com gratidão a Deus, era purificado, né? E aí também questões de usos e costumes, né? Havia certas divergências e com tudo isso acabava que eles se ofendiam uns aos outros, né? E aqueles que não eram maduros na fé acabavam sendo mais prejudicados, né? Porque eles ficavam tristes e começava a dar confusão na cabeça e ficavam tristes, chateados e se afastavam, enfim. Isso ainda acontece muito hoje, né? Mas Paulo começou a exortá-los, né? Tentando mostrar para eles que essas questões não faziam o menor sentido. E aí ele chega à definição do reino de Deus. Olha, o reino de Deus não é comida, nem bebida, nem costumes, nada dessas coisas, mas sim, aí ele vem com as palavras-chave que derruba todas essas picuinhas aí, né, que as pessoas ficam colocando. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. Essas três palavras, justiça, paz e alegria, mostram que o reino de Deus é completo e é perfeito. Basta a gente começar a imaginar, né, um lugar, uma comunidade, vamos dizer, onde existe justiça mesmo, verdadeira. Né? As pessoas não abusam umas das outras, mas se respeitam, sabem muito bem quais são seus direitos e deveres de cada um e respeitam. Né? Um lugar onde existe a equidade, todos são igualmente valorizados, recompensados, a paz flui constantemente naquele lugar, não há sentimentos de ira, nem de mágoa, nem de desgosto, nem de aflição, nem de insegurança, nem de medo, e por aí vai. Só paz. E, consequentemente, muita alegria. Todos, né, sempre de muito bom humor, o tempo inteiro. Aquela sensação gostosa e confortante de paz, de alegria, tranquilidade, né? Bem, isso será pleno quando Jesus vier estabelecer definitivamente o seu reino. Mas agora, esse reino, digamos assim, está em formação, né? Os súditos estão chegando. A terra ainda jaz no maligno. E assim o mal ainda está presente, mas o reino de Deus já foi inaugurado em espírito. Por isso, enquanto não chega a plenitude dos tempos, quando Jesus vai realmente voltar em corpo à terra, nós vivemos esse reino no Espírito. E só é possível no Espírito agora mesmo. Né? Por isso, mesmo em meio a guerras, tribulações, tragédias ambientais, violência urbana, enfermidades e tudo mais que tem a ver com o mundo caído, né? Apesar de vivermos nesse mundo rodeado de tantas mazelas, né? Tantas mentiras, enfim, o reino de Deus é chegado em espírito. Nós podemos sim viver a justiça, a paz e a alegria no espírito e com a viva esperança de que tudo isso será pleno na volta de Jesus, né? Quando tudo será realmente entregue ao governo dele, de Jesus, definitivamente. Então, ouvinte, essa é a definição do reino, que é a pauta do nosso estudo. O reino de Deus aqui na terra é justiça, paz e alegria no Espírito. Eu espero que tenha ficado claro, né? Se você quiser fazer alguma pergunta, pode colocar nos comentários, que estaremos respondendo com muito prazer. E o meu recado é esse: se você ainda não pertence a esse reino, é possível, porque simplesmente o que você precisa fazer é arrepender-se dos seus pecados, né? Crer verdadeiramente que Jesus é o Filho de Deus, que Ele veio à Terra para nos salvar, Ele morreu no nosso lugar, né? E aí você entrega a sua vida a Ele, receba Ele como seu Salvador, Senhor da sua vida. E aí sim você vai poder desfrutar das bênçãos espirituais que Ele concede a todo aquele que vai até Ele, pela sua imensa graça, não é porque nós merecemos, né? Porque o preço foi pago por Ele, e foi preço de sangue. Então,
essa é a mensagem de hoje, o estudo de hoje. No próximo estudo continuaremos, né, aprofundando, né, procurando saber quais são as características do reino, né, quando ele chegou, enfim, tudo que a gente puder estar vasculhando aqui sobre o reino de Deus. E estudar o reino de Deus é muito gratificante, porque é realmente assim, a maior bênção, né, que nós poderemos receber é pertencer ao reino de Deus, que é real, né, agora ele é espiritual, mas é real. Mas quando Jesus voltar, aí só vai existir esse reino mesmo, nenhum outro mais. Deus abençoe a sua vida. Peço que você deixe aí o seu like, se essa mensagem fez sentido para você, tá bom? Se não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe. Deus te abençoe e até o próximo estudo.